Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre a igreja. O que é a igreja? Por que a igreja é chamada de o corpo de Cristo? O templo do Espírito Santo. Por que essas tipologias? Por que Paulo deu esses apelidos? Não só ele, mas outras pessoas, como o próprio Jesus Cristo também. Para você entender desse assunto, que é um assunto muito profundo, eu peço que você já acompanhe o vídeo até o final, para você entender. Deixe o teu like no vídeo, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos para o vídeo. Então, pessoal, a gente vai começar essa leitura a partir de Gênesis do capítulo 2 e o verso 7. Aí o versículo vai dizer o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui foi a criação do homem, né? Nesse momento só o homem tinha sido criado, e Deus vai dar o nome dele como Adão. Agora vamos ver esse verbo aqui, ó, formou, e formou o Senhor, né? O que esse verbo vai querer dizer? Vou colocar aqui no Strong, que vai estar dando o significado na língua no original. Yatsar, formar, dar forma, moldar. Então, pessoal, o sentido é esse mesmo. É como se Deus, segundo a minha interpretação, Deus literalmente pegou com suas mãos o barro, juntou e começou a fazer o homem. Ele começou a fabricar o homem, moldar, como um oleiro pega o barro e começa a moldar o barro para fazer o vaso, né? Mesma coisa ele fez com Adão aqui. E aqui está o início. Isso aqui é uma figura do que ele queria fazer em relação a Cristo e a igreja. E pessoal, só mais um detalhe, né? A respeito da criação do homem, né? A formação do homem, quando Deus o formou. Isso aqui também vai uma interpretação minha. Você pode concordar ou não, não tem problema nenhum. Mas como é que eu penso a respeito disso? Quando é dito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o pessoal vai ligar pela questão da inteligência do homem, do ser humano, a questão da emoção, dos sentimentos, né, vontade, e vai ligar também na questão de o poder de escolha, né, poder de escolha e de criação, né, aliás, da geração de vida, né, que é quando o homem e a mulher formam filhos. Mas, pessoal, além disso, eu também vejo assim, a figura do homem, a fisionomia do homem. Qual era o modelo? Eu penso e eu creio que Deus fez o homem à imagem e sua semelhança, inclusive na aparência. Aí você vai dizer, então Deus é igual, é um homem, a aparência dele é de um homem? Não exatamente, mas o homem foi baseado no modelo anterior. Qual é esse modelo anterior? Alguma coisa que já existia. E eu creio que foi a figura do próprio Senhor Deus. Na figura de quem? De Jesus Cristo. Porque o Deus visível, toda a corporeidade da divindade está em Cristo. Paulo vai falar isso aí. Claro que eu não estou falando só quando Cristo se encarnou, né, há 2000 anos atrás. Eu estou falando até antes, porque ele já apareceu com a figura de anjo do Senhor. Então, eu penso que Deus moldou o homem à imagem e semelhança física também do que ele era. Então, a imagem, não é que o homem foi primeiro ser formado com essa aparência de cabeça, braços, pernas, tronco. Não, eu penso que já existia uma figura anterior, que no caso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Claro, assim como os anjos também, que tem essa forma física, até quando se transfiguram para aparecer aqui na Terra, né? E continuando a nossa leitura aqui, vamos ler a partir do verso 18, Gênesis capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? Ou uma carne. A palavra que eu quero colocar aqui para vocês, pessoal, é sobre a mulher, né? Ela tomou uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, né? E da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a, né? Olha a palavra aqui para o que foi feito, né? A mulher foi formada, né?
Banar, construir, reconstruir, estabelecer, fazer, continuar. No sentido de edificar, pessoal. Então, no sentido de edifício, a mulher foi construída. Aquela costela que Deus tomou de Adão, Deus pegou ela e transformou numa mulher. Começou a construir numa mulher. E lembrando que Eva já estava em Adão, né? E isso fala no estudo sobre Lilith. Vocês vejam no canal o estudo sobre Lilith. Então vou ficar só aqui, pessoal, porque tem muito texto ainda para a gente ler. Mas você está vendo, né? O homem foi moldado, barro, e a mulher foi construída, edificada. Agora a gente vai ler sobre a questão da maldição que caiu sobre a humanidade. Porque a terra era bendita e Deus tinha colocado um governo na mão de Adão e de Eva, né? Por consequência, porque Eva ia reger junto com ele. Então, Adão, o que aconteceu depois da queda, o que é que Deus vai dizer para Adão? Gênesis 3, verso 17. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, olha só, maldita é a terra inteira, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No sol do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O que eu quero destacar aqui, pessoal, é a maldição sobre Adão. Adão era o rei dentro do jardim que estava nesse Éden. Então, ele e a Eva eram o rei e a rainha. E a partir dali ia ser formado um reino. Deus estava formando um reino ali. Se você acha que era só um jardim que era para eles cuidar e pronto, não. Deus estava formando um reino ali. Por isso que o Adão é o primeiro Adão e Jesus Cristo é o segundo Adão, como Paulo vai falar. Por que essa necessidade de um segundo Adão? Porque é aquele que ia resgatar a humanidade dessa maldição que caiu sobre toda a terra. Então teria que ser uma pessoa justificada, que é para pegar o governo e tornar a redimir toda a criação. Quem faz isso? Jesus Cristo. Aqui a gente vai ver a citação do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que é uma coisa que causa muita interpretação errada, né? No nosso meio, né? Logo vocês vão saber quando eu começar a ler. Mateus 16, a partir do verso 13. E chegando Jesus às portas, às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse detalhe das portas do inferno não prevalecer contra ela, eu não vou explicar agora porque é um assunto muito profundo, é quando eu falar sobre a questão do mundo dos mortos. Vocês vão ficar surpresos. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, a declaração de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para ele. Bem-aventurado és tu o quê? Como é o nome do Pedro? Simão. Esse é o nome dele. Simão Barjonas. Agora o que Jesus vai falar em seguida? Porquanto isso não te foi revelado nem pela carne nem pelo sangue, né? Mas meu Pai, que está nos céus, né? Revelou para Pedro. Pedro falou, inspirado pelo Espírito Santo. E também eu te digo que tu és o quê? A partir dali ele se chama de quê? Pedro, pequena pedra. A palavra Pedro significa isso. Pequena pedra. Tu és Pedro, não é mais Simão. Ou seja, eu te dou essa declaração também. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, a tua declaração sobre mim, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra aqui não é inferno, pessoal. A palavra é Hades, mas, como eu falei, é um outro assunto. Então, a partir dessa tua declaração, Pedro, eu estou te dizendo, tu também é Pedro, tu é uma pequena pedra. E em cima da tua declaração, eu te digo que e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta declaração. Qual a pedra? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Mas eu vou falar outros textos mais para frente e vocês vão entender. E aqui, pessoal, a gente vai estar lendo outra citação de Jesus Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Que vida, pessoal? A vida que foi perdida lá no Éden. Porque no dia que dela comeres, neste dia morrerás, quando comeu do fruto proibido. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Olha a declaração forte de Jesus, né? Aqui já é o princípio da ceia, Jesus está falando, né? Mas claro que eles não entendiam, porque eles tinham a mentalidade humana. Quem tem a mentalidade do homem, da nova criatura, do homem regenerado pelo Espírito Santo, entende tudo que Jesus está falando aqui, né? Então, a vida quem tem a vida, pessoal, é só Cristo. O ser humano não tem mais vida. Ele vai ser condenado sem Cristo. Agora, com Cristo, ele não é condenado, porque Jesus Cristo deu a vida dele por nós. Então, vocês estão começando a entender essa questão de a ligação entre nós e Cristo. É ligados num só corpo, numa só vida. Vocês viram que a gente leu, quando Jesus Cristo se comparou a uma pedra, ele disse que a igreja ia ser edificada, ou seja, ia ser feita uma construção em cima dessa pedra, em cima desse edifício, ia ser feito um edifício em cima dessa pedra, né? Cristo é a pedra fundamental. Olha, e ele em outras passagens que eu li com vocês, ele vai estar se comparando o quê? Com um pão e um vinho que a pessoa vai ter que tomar para participar da vida dele. E olha o que ele vai falar aqui, ó. Marcos 12, melhor dizendo, a partir do verso 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Quem é a pedra que foi posta por cabeça de esquina? O próprio Cristo Jesus. Ele foi rejeitado por quem? Por todos aqueles que rejeitaram ele no período em que ele estava aqui. Que foi enviado para ser o Messias, né? O Salvador da humanidade. Então ele foi rejeitado. Agora ele é uma pedra posta por esquina. É o fundamento da igreja. Então aqui vocês estão começando a construir todo o entendimento dessa questão de edifício e pedra. E a construção que está sendo feita em cima desse fundamento que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E agora a gente vai falar, eu fiz toda essa leitura, pessoal, para chegar em Paulo, porque tem muita gente que só conhece a questão de Cristo e a igreja, da figura do templo, do edifício e do corpo de Cristo só a partir de Paulo, mas na verdade esse entendimento já é bem anterior, como eu venho explicando para vocês. Paulo é um dos que mais fundamenta essa ideia, mais solidifica esse entendimento. Olha o que ele vai estar dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém que queimar sofrerá, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Vós sois o templo de Deus, não é tu é o templo de Deus. Não, eu não sou o templo de Deus, é todos juntos formamos o templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Que templo é esse, pessoal? É o edifício que está sendo construído. Em cima do quê? Do fundamento que é Cristo. Vocês estão vendo uma coisa ligada à outra? Esse conjunto de pessoas que creem em Cristo vira um templo sendo edificado em que o fundamento é Cristo. E Paulo fala, o fundamento é o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo vai estar falando o seguinte nessa passagem aqui, sobre 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 3. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está falando aqui, pessoal, do que aconteceu no deserto. A pedra que matou a sede do povo, saiu água da rocha, ali era Cristo. E falava que é a pedra que os seguia. Aquela pedra, na verdade, era um milagre feito pelo anjo do Senhor que estava ali, o tempo todo com o povo, guiando inclusive Moisés. Ele estava à frente de todo o povo. Visivelmente o pessoal via só Moisés. Raramente eles viam o anjo do Senhor. Agora Moisés sabia que era o anjo do Senhor que estava à frente deles. Então ele fazia esse anjo do Senhor, que é a figura de Jesus Cristo antes da encarnação, ele é o que fazia essas obras aqui. Então Cristo é tratado como pedra já, você está vendo? Aquela pedra era Cristo. E Paulo, além de comparar a igreja com o templo, né, ele vai comparar a igreja com o corpo, mas vocês já estão com o entendimento sendo construído ao longo dessa nossa leitura para entender por que Paulo fala que nós somos um corpo. Ele tirou essa ideia da cabeça dele, a gente já viu que não. 1 Coríntios
aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste viram um corpo, né? Sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então Paulo vai estar fundamentando essa teologia do corpo. Nós juntos formamos o corpo de Cristo. Cada um é um membro que forma esse corpo. Nós somos comparados com um corpo, nós somos comparados com um edifício. Vocês estão vendo? E aqui já no verso 27, né, do mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, olha o que é que vai estar dizendo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, que no caso é os 12, Paulo e os 12, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou seja, tem um número limitado de apóstolos, pessoal, não é todo mundo que vai ser, mas fazemos parte desse mesmo corpo. São todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que aí ele vai falar aqui sobre o amor. Mas a questão aqui, vocês entenderam? Deus distribuiu os dons para cada um como Ele quer. Espírito Santo, no caso. E nem todo mundo vai ter os mesmos dons, mas o que importa é que todo mundo agindo em convergência, o corpo de Cristo vai estar trabalhando, vai estar agindo. O corpo vai estar se movimentando, os pés, as pernas, né, os braços, os órgãos internos. Então está tudo funcionando. E a cabeça guiando tudo, que é Cristo. E aqui já em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 20, nós vamos ler o seguinte. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, os apóstolos fundamentaram quem? Eles fizeram todas as doutrinas, todo o entendimento a respeito desse Cristo que foi enviado para a terra. Então, eles são os que solidificam esse fundamento. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, porque os profetas lá do Velho Testamento também falavam de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Olha a pedra de esquina, olha o fundamento do edifício que está sendo construído. Quem é que faz parte desse edifício? Todos os que creem em Cristo. A gente vai ler aqui agora em Efésios, a partir do capítulo 4, no capítulo 4, a partir do verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha a palavra edificação aí, do corpo de quem? De Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Paulo está falando aqui o crescimento no geral mesmo, pessoal. O corpo crescendo, formando esse Cristo, esse corpo místico de Cristo. Claro que individualmente a gente tem que se fortalecer e se desenvolver, mas o sentido aqui é geral mesmo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Olha o que eu falei, o corpo vai se desenvolvendo, vai crescendo, é como se fosse uma criança crescendo até virar um homem, um adulto, é isso. E a cabeça, olha pessoal, de onde que Paulo tira esse entendimento que Cristo é a cabeça desse corpo? Lembra de Adão e Eva que eu acabei de ler? Eva fazia parte do que? Do corpo de Adão. Ela foi construída, foi edificada. Mas o Adão veio primeiro, a cabeça que recebeu o reino era Adão. E aqui a gente vai ler uma passagem interessante, né? Que é muito usada em culto para casais. Efésios 5, a partir do 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Olha o que Paulo fala. Amar a mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha só, Paulo já está fazendo a analogia entre Cristo e a igreja, o homem, o marido e a esposa. Chamando a esposa de corpo e o homem é responsável por alimentar esse corpo e cuidar dele. Ele está amando, porque ninguém vai ficar se mutilando, né, pessoal, a si mesmo. Vai dizer que uma pessoa dessa é doida, né? Então o homem, quando ele ama a mulher, a sua esposa, ele está amando o próprio corpo dele. É como se estivesse amando o próprio corpo dele. Ele não faz mal ao próprio corpo. Do mesmo jeito com a questão da mulher. Porque somos membros
do seu corpo, né? Verso 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Por isso que o homem e a mulher, pessoal, quando casam, viram um só corpo, porque é Adão e Eva no início. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O que é que Paulo fala? Esse mistério. Cristo, cabeça, a igreja é o corpo. Grande é esse mistério. E aqui a gente vai ver a citação de Estevão, né? Em Atos capítulo 7, a partir do verso 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar. Olha essa palavrinha aqui, pessoal, congregação. Eu vou colocar aqui no Strong para você ver o significado dela. Eclésia, eclesia, né? Ou eclésia ou eclesia, significa uma assembleia, uma reunião, né? Que é a palavra para a igreja, eclésia. Significa assembleia, reunião, né? A congregação. A palavra igreja significa isso. Essa palavra eclesia, inclusive, é aquela que está na citação de Pedro. Ele fala aqui, quando Jesus fala para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia, a minha congregação, a minha assembleia, a minha reunião. E a palavra de eclésia, pessoal, tem um significado de trazer para fora e reunir. Tirar das suas casas, sair de dentro das suas casas e se reunir como um povo. Esse é o significado de igreja. E o que é que Estevão está falando? Aquele povo reunido no deserto era uma congregação, era uma igreja. A igreja do deserto. A igreja no deserto. Então, esse entendimento de igreja não é, pessoal, ali quando Jesus mencionou só e quando os apóstolos começaram a explicar sobre a igreja. Esse entendimento de Deus, esse intento de Deus é desde sempre, desde o início dos tempos. E isso só foi sendo construído ao longo do tempo, esse entendimento. Que aí envolve as duas alianças, que é um assunto que eu vou falar em outro vídeo. Olha aqui, ó. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, pessoal, aí, o verso 6 ainda. Por isto também nas escrituras se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. Tá vendo, pessoal? Pedro também tinha o entendimento de que nós somos pedras vivas fazendo parte desse edifício, em que Cristo é a cabeça de esquina, a pedra principal de esquina, que é o fundamento desse edifício. Vocês estão vendo? Não era só Paulo. Esse entendimento tinha entre os apóstolos. E aqui nós vamos estar vendo, pessoal, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. Paulo vai dizer o seguinte: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, Paulo está falando do nosso corpo, porque está falando anteriormente a isso, ele está falando sobre as tribulações e aflições que atingem inclusive o nosso físico. Temos perseguição, né? Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E o edifício, pessoal, que está sendo feito é o quê? Quem é esse edifício? Quem são as pedras desse edifício? Que edifício é esse? Então vocês já estão entendendo. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Ou seja, a gente vai ser revestido, está falando aqui do corpo glorificado, pessoal. Nós que somos essas pedras vivas. Porque eu sei que tem gente que vai entender aqui que tem um lugar, um local que Deus está construindo no céu para a gente. Não é o que Paulo está falando aqui. Mas eu estou focando só na questão de você entender o que é esse edifício, somos nós. Não vou explicar muito sobre isso não. Só em outro vídeo. Se todavia estando vestidos, não fomos achados nus. Aqui envolve a questão que Jesus fala, né? As nossas vergonhas quando ele voltar, né? Quem vai estar pronto na vinda dele, né? Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, ok, está falando do corpo glorificado. Nós desejamos ser revestidos por essa vestimenta espiritual, por esse edifício celeste, porque nós estamos, por enquanto, como tabernáculo terrestre e transitório. Paulo está fazendo a comparação, pessoal, entre o tabernáculo de Moisés, que era transitório, e depois o templo de Salomão, que foi feito, que era uma coisa fixa e estabelecida. É assim, nós estamos tendo a nossa vida aqui de sofrimento, mas no futuro nós vamos ter um corpo glorificado.
que é o tabernáculo que é o templo que está sendo edificado e construído pelo próprio Deus. Não é feito por mãos humanas, como o templo de Salomão e o próprio tabernáculo de Moisés. Eu espero que você tenha assistido o vídeo até agora, porque quem está assistindo até agora está tendo uma revelação grande da parte de Deus e está entendendo muito. Quem não viu só o início do vídeo não entendeu nada e vai continuar sem entender nada. Romanos capítulo 8, a partir do verso 19. Vocês lembram que eu comecei a leitura sobre Gênesis, em que Adão recebeu a maldição porque ele caiu, e ele como rei do reino, tanto a glória estava em cima dele, tanto a bênção e o reino estava sobre ele, e agora, como ele caiu, toda a maldição caiu a partir dele, porque ele era o cabeça do reino. Olha o que é que Deus vai falar aqui, ou o que é que o apóstolo Paulo vai falar. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem? Somos nós. Essa manifestação, pessoal, é o corpo glorificado, viu? A nova criatura visivelmente junto com Cristo, fazendo parte do reino que vai ser formado. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Aí você leva lá para o Gênesis, né? Na queda. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, da maldição do pecado, né? Que leva à morte, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando o reino de Cristo for formado aqui na terra, pessoal, todo o mal vai ser aniquilado. Porque a partir dali, o Cristo vai reinar com justiça, glória e paz aqui na terra. Não agora como nós estamos nesse mundo de corrupção e mal e morte. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Que eu falei, o corpo glorificado. Isso vai acontecer quando a gente tiver o corpo glorificado. Ali vai ser manifestado o quê? Quem são os filhos de Deus? Que é quem adquiriu a salvação final. Porque se converter agora é uma coisa, agora se perder no meio do caminho, não te garante salvação. Você tem que ser fiel até o fim. E complementando o que eu falei, pessoal, acabei de falar sobre o corpo glorificado e a permanência na fé até o fim, né? Olha o que é que o apóstolo João vai falar aqui no Apocalipse 3, a partir do verso 12. A quem vencer, ou seja, até o final, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha o que é que o apóstolo João fala aqui. Claro, né? Repetindo as palavras de Cristo. Ele fala da nova Jerusalém, ele fala do templo de Deus, né? Ele fala de ser coluna desse templo. Quem é esse templo, pessoal? O que é que Paulo tinha falado? Vós sois o quê? O templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Nós fazemos parte desse templo, nós somos pedras desse templo. E, além de tudo, a cidade, né, a Nova Jerusalém. Eu tenho até um vídeo sobre a Nova Jerusalém, você assiste ele, porque nele eu explico só sobre o que é essa Nova Jerusalém. Então, pessoal, esse assunto aqui, eu creio que vocês conseguiram entender sobre essa profundidade do que é essa igreja. Por que esse significado de igreja? Por que esse significado que Paulo dá de corpo de Cristo? Nós somos o corpo e Cristo a cabeça. Eva estava no corpo de Adão. Adão era o cabeça. A mulher e o homem formam uma só carne. O homem é o cabeça do relacionamento. Que no caso, a cabeça da mulher no sentido de relacionamento, né? E aí entra a submissão que muitas mulheres infelizmente não entendem. Mas o sentido aqui que eu quero trazer, pessoal, é Cristo é a igreja. A construção é edifício ou o corpo de Cristo. E ele sendo cabeça. Pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Né? Deixa o like no vídeo para me ajudar. Comenta o que você entendeu, alguma dúvida que ficou. Compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer. Se inscreva no canal se você for inscrito. Se você não for inscrito, não se esqueça. Somos um em Cristo e fica com Deus.